Uma sala de cinema é um local mágico. Nela a gente sonha, se diverte, se encanta. Somos vilões, mocinhos, super-heróis. Vivemos a história e, na maioria das vezes, torcemos por um final feliz. Em Poços, a família Marras tem a sua história de vida ligada à sétima arte. Assim como no cinema, na cabeça de Ruth Marras passa um filme de lembranças de acontecimentos que se passaram aqui. Siga esse roteiro com a gente. O Eduardo Marras veio para Poços por volta de 1930 e pouco. E ele era pintor de quadro. Então ele se instalou no Palace Hotel com ateliê, pintava quadro lá e pretendia ficar mais um pouco, só como ele viajou praticamente para o mundo inteiro e voltar. Mas aí acabou gostando de Poços, que chamava de um clima de montanha, uma cidade bonita e tal, acabou ficando. E comprou ali onde é o Vogue, que era uma vila, casa, um corredorzinho no meio e, né, ficou ali. Aí mais tarde foi feito o cinema e aí ele foi ficando aqui, né? O Eduardo foi ficando aqui. E já tinha o Politeama, não é, o Vogue não foi o primeiro cinema, não. E aí foi passando, ele também comprou o terreno aqui, onde é a Ultravisão hoje, era 2 casas velhas também, e fez o Ultravisão, né? O qual ele desfrutou pouco, porque estava adoentado e veio a falecer, né? Mas deixou esse legado aqui pra gente, né? Que a gente defende, assim, com unhas e dentes, ferozmente, né? Eu tenho pouca lembrança. Porque quando meu pai faleceu, eu tinha só 9 anos. Mas das lembranças que eu tenho, era bem isso como é o meu trabalho hoje também, né? Quer dizer, uma pessoa sempre aguerrida, sempre trabalhando, sempre lutando e sempre em busca de estar sempre melhorando. Então, essas são as lembranças que eu tenho, né? Em função de ter perdido ele muito cedo, então, praticamente não convivi com ele, mas dos poucos da lembrança que eu tenho, a fotografia que eu guardo comigo dessa época é isso. Eu comecei em 62, que eu conheci ele e fiquei assim, né? Mas a mudança maior mesmo veio aqui no Ultravisão, né? O Vogue ia assim, sem muito... E também acho que nem tinha tanta coisa, né? Que nem tem hoje. Mas aqui E os filhos agora também, né? Sempre modernizando, procurando coisa melhor, né? E acompanhar também, né? Eu nasci dentro de cinema. Cinema para mim é muito mais do que um negócio. Então, é uma paixão, é um amor, então, junto com tudo isso, o legado da família, de filmes, assim, tem bastante coisa também, assim, que eu gosto muito. Mas é da época também que eu era pequeno, em função do comportamento do público e dos valores sociais da época, que eram outros, né? Mas, assim, tem um que eu posso lembrar aqui, o Ghost, por exemplo, do Outro Lado da Vida, era muito bacana que, na época que o cinema tinha 1.100 lugares, as poltronas eram de ferro, não é? E mesmo assim, com 1.100 pessoas na sala, e você não podia muito se mexer na poltrona, porque era de ferro, fazia muito barulho e tal. Mas mesmo assim, em determinadas cenas dos filmes, né, como por exemplo esse do Ghost, que é a parte em que eles se encontram, mesmo no cinema lotado, 1.100 pessoas,
parecia que não tinha ninguém na sala. Todo mundo ali, assim, super apreensivo e prestando atenção na tela e entrando dentro do clima do filme. Isso são coisas que hoje em dia é muito difícil acontecer. Infelizmente é muito raro, né, devido ao comportamento, aos valores sociais de hoje, que é totalmente diferente e tal. Mas isso era uma coisa que eu me lembro bem, que ainda assim, desde pequeno, sempre me chamou muita atenção no cinema isso. Bom, essa aqui é uma das máquinas em 35 milímetros, que na película aqui, para se formar uma imagem, precisa de 24 quadrinhos para se formar 1 segundo de imagem. São esses quadrinhos aqui. O som do filme, ele também já vem na película, aqui nesse campo verde aqui. Nesse campo verde aqui, que fica o som da película. Aqui tem um mecanismo que chama obturador, em que é como se ficasse abrindo e fechando, de forma que quando o filme está passando aqui na frente, ele fecha. E quando o filme para aqui, ele abre e é onde é projetado. Então ele fica abrindo e fechando e é onde dá essa movimentação, né? Que a gente pode ver que está tudo rodando aqui continuamente. Só que quando o filme passa aqui, ele não fica contínuo. Ele corre e para, corre e para, corre e para. Porque senão, o que a gente ia assistir lá na frente? Um filme todo riscado, cheio de risco. O 3D, ele é uma tecnologia já antiga. Ele não é uma tecnologia nova dessa linha Modernex que a gente vive hoje. Não é isso. O 3D, ele já... Aí, nos idos da década de 20, já se tinha fotografia, né? A tridimensionalidade começou na fotografia. Anos mais tarde, aí na década de 30, já houve as primeiras projeções em 3D, que causou na época uma reação do público, assim, porque cinema na época já era uma coisa, era um evento. 3D, então, era uma coisa assim que... Nossa, as pessoas passavam mal dentro da sala, tinha que parar a projeção, era uma coisa de louco, assim. Mas a tecnologia 3D já vem dessa época, né? Aqui em Poços já teve um cinema 3D na década de 80, que era lá no Cine Palace, lá no Palace Cassino. Ele funcionou 3 meses e parou por falta de filme, porque ficou 3 meses o mesmo filme em cartaz. Mas até aí, a tecnologia em 3D de cinema era muito difícil de fazer, né? Hoje ainda é, mas é mais fácil do que antigamente. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da Cor da Cultura, da Cor da Cultura.